Oi, gente, boa noite. Como a Cléo falou, meu nome é Cláudia. Já estamos aí no 3º ano da Escola de Aprendizes do Evangelho. E nós começamos, eu e meus colegas, cada um começou a trabalhar como servidor da casa. E neste momento eu estou trabalhando nas preleções, mas estamos com novos planos e projetos para trabalhar, servindo a casa e servindo quem procura a casa. A preleção de hoje, que me foi pedida, é o Cristo Consolador, referente ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos trazer essa reflexão, eu acho que é um tema super importante, que vem depois de 5 capítulos falando de temas super importantes referentes ao Espiritismo, falando dos sofrimentos, das dores, falando de todos os temas que são pertinentes para se entender a doutrina espírita. E o Cristo Consolador, esse capítulo é um capítulo bem curtinho. Eu acho que talvez um dos menores que tem no Evangelho, mas ele tem muito. Quando você vai pesquisar e vai falar disso, tem muito conteúdo nos livros da literatura espírita, que eu vou citar alguns aqui que são belíssimos, que eu já li no passado e agora fiquei até com vontade de retomar, ler mais uma vez. Eu coloquei aqui alguns desses livros. O Evangelho, que está lá em cima, que é a principal referência para essa palestra, e alguns livros que eu diria assim, são muito interessantes. O Espírito da Verdade, um Evangelho Fácil, que é um livro bem fininho, que dá uma introdução, mas fala de temas bem fáceis de entender. Esse aqui, Cartas e Crônicas, que foi psicografado pelo Chico e ditado pelo Espírito Irmão X, antigamente, hoje nós sabemos que é o Espírito de Humberto de Campos. Um livro de Divaldo, que é baseado nas psicofonias que aconteceram por parte do Dr. Bezerra de Menezes. O Consolador, também ditado pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico. E esse livro aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é do Leon Denis. Esse livro é lindo, esse livro tem textos muito claros, muito límpidos, muito poéticos, falando da temática, da dor, do ser, do destino. Então, ele fala de uma maneira, ele é muito erudito, mas ele fala de uma maneira muito clara. Ele é bom de escrita, fácil de ler, fácil de entender. Então, eu sugiro, coloquei esses com as suas fotos para ficar fácil de identificar. Agora, esse capítulo 6, ele vem depois do capítulo 5, que era bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Naquele capítulo, que foi apresentado pelo Eduardo na semana passada, se discute muito a questão das aflições humanas, dos sofrimentos humanos. O Eduardo falou muito bem das questões envolvidas em todos os dramas que nós vivemos. Todos nós passamos por aflições, todos nós temos dores que muitas vezes não superamos, dores que trazemos às vezes lá da nossa infância, pequenas mágoas que às vezes ficam ali, só ruminando, de vez em quando a gente lembra. Isso foi tratado. Mas é importante lembrar disso, porque o capítulo começa com uma frase muito semelhante a essa. E é uma frase que está escrita até na nossa parede lá no fundo. E essa frase foi dita no Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Claro, as bem-aventuranças são uma fonte de esperança e consolo para todos os que sofrem. Todos que buscavam Jesus estavam sofrendo. Aquele povo já passava por aflições, por opressão do povo romano, de Roma. Todos buscaram esse consolo em Jesus naquele momento. Mas também é uma fonte de ensinamentos das virtudes que nós devemos ativar, porque nós temos a centelha divina, então nós temos essas virtudes, mas muitas vezes elas estão adormecidas ou um pouquinho esquecidas diante das nossas
Nossa corrida da vida, nossa busca, a gente precisa da nossa sobrevivência, das nossas lutas. Nas bem-aventuranças, nós somos colocados diante desse consolo, mas também somos chamados a pensar no que nós podemos fazer para superar nossas aflições. E o capítulo 6 começa assim, olha que lindo. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Puxa, isso é muito acolhedor. Né? Não dá vontade de abraçar a pessoa que falou isso? Não dá, ele está chamando, venha, eu sou brando, eu estou aqui para você, eu estou aqui para te consolar. Claro, meu jugo é suave, meu fardo é leve, tem ali não é uma condição, é uma condição, vamos dizer assim, tem um ensinamento que a gente vai discutir um pouquinho para frente. Essa frase já é tirada dos Evangelhos, do capítulo 11 de Mateus, versículo 28 a 30. Quando Jesus fala essa frase, ele tá colocando em pauta os sofrimentos dos homens, da humanidade. Ele quer apaziguar aquele sofrimento, mas também quer trazer um ensinamento que é super importante, porque muitas vezes a nossa dor, nosso sofrimento, é muito fácil nós fazermos, com muita frequência, atribuirmos ao outro. Uma coisa externa, uma coisa que o outro me causou, a situação me causou, o meu trabalho me causou, aquela desconsideração ou aquelas palavras, é sempre no outro. Mas os ensinamentos de Jesus e da doutrina trazem uma reflexão um pouco mais profunda, proporcionando, sugerindo que nós olhemos para dentro de nós, porque a fonte da dor e a fonte da alegria reside em nós também. Mas nós precisamos tomar uma medida. Não é assim, estou aqui, aceitei Jesus e agora eu vou esperar a felicidade. Você precisa sair do seu lugarzinho de conforto, que muitas vezes é um lugar, nem é de conforto, é de desconforto, mas a gente se acomoda ali. Estou sofrendo, e aí é muito fácil atribuir, fica ali e não se move para sair daquela situação. O Leon Denis, nesse livro dele, há a possibilidade de estar tudo num livro só, ou ele, às vezes, tem os 3 livros separados. O problema do ser, ou o problema do destino, ou o problema da dor. O que ele começa o capítulo sobre a dor falando, tudo que existe nesse mundo sofre. A natureza, os animais, as pessoas. Mesmo que nós tenhamos sido criados no amor universal de Deus. Nós fomos criados com essa centelha divina e por amor, e com amor. Mas nós sofremos. E daí vem a pergunta, por quê? Por que sofremos? Deus é que deu esses sofrimentos para nós? É um propósito de Deus nos fazer sofrer? É uma pergunta que, às vezes, as pessoas confundem o cristianismo, eu já ouvi, me incomodou muito, com a doutrina que é a do sofrimento. E aí a pessoa até rejeita, não, eu não quero saber do cristianismo, porque eu tenho que sofrer? Sendo que o sofrimento já existe, ele precede, ele está na nossa existência, nas múltiplas vidas que nós vivemos. O Leon Denis coloca muito bem como a natureza sofre com destruição, por exemplo, desmatamento, poluição, as inúmeras investidas do homem. E os animais? Os animais também, na luta pela sobrevivência, todos os santos dias. Há coisas que nós vemos hoje com o advento da internet, nós vemos muitas coisas até meio desagradáveis de ver um animal atacando o outro, porque precisa sobreviver e tal.
Mas há dramas ali no meio do mato, no meio da floresta, na natureza que nós desconhecemos. É uma coisa que nos choca, é violento, mas é necessário. É o estágio em que eles estão, eles precisam daquela situação. Muitos já sofrem maus tratos até hoje, mas antigamente se fazia dissecação de animais vivos para estudar o corpo, para estudar os órgãos. Imagina o sofrimento de um bichinho. Hoje a gente vê muitos animais sofrendo maus tratos. E foram várias etapas na humanidade. E os nossos sofrimentos, que têm diversas facetas, né? As perdas, nossas perdas de natureza pessoal. A gente perde um ente querido, uma pessoa que nós amamos, um coração partido, a perda material. Muitas vezes nós lutamos, não alcançamos o estágio material que gostaríamos, e às vezes no meio do caminho temos perdas. Sofremos com doenças, sofremos com o nosso orgulho ferido. Muitas vezes, acho que talvez o orgulho seja a coisa que seja mais acionada no nosso dia a dia, né? Aquela palavra atravessada de uma pessoa que você tratou bem, como aquilo fere, como aquilo machuca. E às vezes a gente nem se afasta para ver que a própria pessoa está machucada, está sofrendo, está passando uma situação difícil. Porque é muito difícil. A gente às vezes até está saindo da situação, mas fica remoendo aquilo, quer voltar e quer dar uma resposta inteligente, uma resposta atravessada também. Então, o orgulho nos traz muito sofrimento. Como que nós saímos dessa, né? O que a gente tem que fazer para a gente superar essas dificuldades todas? A nossa vaidade. E existe uma pleiade de aflições que passamos e que vamos aprendendo, talvez com o tempo, com a reflexão, com a busca e com a prática, talvez contornar. Às vezes ela vai acontecer, mas a gente vai conseguir, talvez, criar não sei se uma blindagem, mas achar recursos para que a gente esteja mais forte, esteja mais equilibrado e mais conectado com Deus, com Jesus, com os ensinamentos, para aquilo não nos afetar tanto. Muitas vezes vem aquela carga. E se nós não estamos conectados, a gente recebe, a gente passa o recibo. A gente recebe e não faz, a gente faz isso. É muito frequente. Então, nós temos inúmeros sofrimentos que atingem a todos que estamos vivos. Por quê? A pergunta é por quê? Tem uma razão, é uma reparação ao passado, que não é, às vezes, muito legal, muito feliz. Não fomos pessoas muito gentis, ou fomos pessoas más. É um resgate das nossas faltas, é uma punição, é uma expiação. A gente responde aqui ao longo, a gente conversa. O Leon Denis coloca muito brilhantemente no capítulo dele, tem diversas considerações, eu selecionei algumas, falando sobre a dor. A dor é apenas uma lei de equilíbrio e de educação do ser. Ela é a repercussão das nossas violações cometidas à ordem, aos ensinamentos, à lei divina. Ela vem. Às vezes parece que não sabemos de onde, mas intimamente, se trabalharmos nosso autoconhecimento, uma interiorização, uma meditação, a gente sabe que muitas vezes nós, até aqui, não precisa ser de outra vida, às vezes provocamos, às vezes não fomos compreensivos, às vezes abrimos a porta para aquela palavra, às vezes abrimos. Não estou trazendo toda a culpa para nós, mas às vezes abrimos a possibilidade, né? E não nos blindamos com essa conexão com Deus. Eu sugiro fortemente a leitura desse livro, ele é fácil de ler e ele é muito poético, muito bonito. O problema do ser, do destino e da dor, do Leon Denis. Tá?
Aí nós vamos falar agora do próximo tópico que entra no capítulo. Ele tem 3 tópicos principais: o jugo leve, o consolador prometido e a instrução dos espíritos. Aqui eu gostaria de relembrar que certamente nós conhecemos dos nossos estudos, da nossa leitura, do nosso catecismo, da nossa experiência, uma fala de Jesus quando ele estava para se despedir, estava nas últimas conversas com seus discípulos. E essa daqui é retirada de João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e o versículo 26. A instrução que Jesus dá: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Nós bem sabemos que Jesus passava muitos ensinamentos através de parábolas, de algumas alegorias. Ele usava um meio mais universal, mais genérico para explicar algumas coisas, mas ele não tinha como se aprofundar, ou não havia uma maneira eficiente de entrar nessas questões que hoje a gente entra com muito mais aceitação, mais facilidade, porque a missão era trazer um ensinamento inicial e depois expandir, tanto que ele escolheu os discípulos, ele enviou seus mensageiros. Então, aqui ele já promete outro Consolador. E a pergunta é: que outro Consolador? É o Jesus que vai vir? Não, ele falou que é outro. Muitas religiões, nós sabemos, esperam pela vinda de Jesus, fisicamente, inclusive, né? Olha só, para completar. Claro, outro Consolador lembrando também que ele fazia, né? Porque ele consolava as pessoas. Os aflitos procuravam ele, e naquela época ele fazia isso, ensinou que esse era o caminho. Né? Sim. Você consolar o seu irmão, você auxiliar quando ele está em desespero, quando está precisando de uma necessidade. E aí ele fala outro Consolador. Outro Consolador. Ele estava conosco e ele não nos abandonaria. Ele teria o tempo dele, mas ele enviaria outro para fazer o mesmo trabalho, de auxiliar, de acolher, de instruir. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Aí já levanta uma suspeita, né, do que pode ser esse Consolador, quem é, né, esse Consolador. Ele promete esse outro, é o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, porque ainda não era preparado para esse conhecimento mais amplo, mais profundo, essa abertura da consciência, né? Nós não estávamos, se nós passamos por lá naquela época, não estávamos preparados para grandes verdades. Não estávamos sequer preparados para as verdades que Jesus contou. Ele ensinou, acolheu, consolou, curou. No momento que ele entrou em Jerusalém e que ele não ia levantar sua espada para derrubar Roma, ele não foi abandonado? Sinal de que não entendemos tudo aquilo, todos aqueles milagres, aquelas curas, aquelas palavras de amor, aquela mansidão. Quando ele entra em Jerusalém, o que o pessoal queria? Alguma coisa que não tinha nada a ver com o que ele tinha pregado para nós. Então aqui ele lembra isso, é o Espírito da verdade, vem ensinar todas as coisas, porque ele não disse tudo. Ele disse muitas coisas, mas ele não abriu, né? Como na escola, a gente vai lá etapa por etapa e tem coisas que a gente só vai nas séries. Não. Tanto que, né, a multidão lá, votando no Barrabás para que ele fosse solto, e o pessoal não entendeu. Hoje eu estava comentando com o meu marido. Onde estavam as multidões que seguiram? Pois é. Na hora que mais precisou, não havia ninguém. Pois é. É que há um entendimento que houve uma articulação para que apenas quem era de interesse das autoridades estivesse na multidão.
Então houve assim como se fosse eles tivessem facilitado quem concordasse em votar contra Jesus. Então a massa que estava votando era um povinho meio selecionado mesmo, né? Talvez às vezes a boiada daquela época. Jesus, ele enviou mensageiros. Ele deixou os discípulos preparados para a missão. No dia aquele dia de Pentecostes, que tem toda aquela preparação que eles recebem, eles recebem, tem um evento ali que eles começam a receber alguns dons que eles vão precisar para executar a missão deles. Ele sempre nos deixou, nunca nos deixou só. Vamos lembrar aqui do Paulo de Tarso, que é o grande apóstolo do Evangelho, na época conhecido como apóstolo dos gentios, porque ele peregrinava entre os povos que não eram judeus, ele peregrinava nas terras, ele escrevia cartas e foi um grande divulgador do Evangelho, apesar de ter sido o maior, talvez, perseguidor do cristianismo naquela época. Ele era perseguidor, ele era um doutor da lei, ele tinha muita autoridade, muito conhecimento e era o grande perseguidor. Mas Jesus o chamou. Naquele caminho de Damasco, Jesus encontrou com ele, por que me persegues? Venha. E ele largou tudo, eu até me arrepiei agora. Ele deixou tudo que ele acreditava, e se tornou um novo homem, e foi fazer a sua preparação no deserto, e ficou cego, e foi uma história longa, que ele tem uma história linda lá no livro Paulo e Estevão, que livro é um dos livros mais lindos da literatura espírita. Então tem aquela história fortíssima de alguém que era determinado a destruir Jesus e a sua doutrina, e depois se converte no maior divulgador. Jesus já chamou e falou, você tem o seu papel, acorda para a vida, cara, vamos. Aí ele começou a trabalhar e ficou naquele trabalho durante muito tempo. Ele mandou alguns outros, vou citar aqui alguns, que eu achei no livro O Evangelho Fácil, só para citar alguns, porque não há tempo para tudo, né? O imperador Constantino foi o imperador com a missão que veio incorporar o cristianismo ao Estado. Era a religião do Estado. Só que com isso, ao invés de ser o cristianismo, os cristãos serem os perseguidos, o Estado passou a ser o perseguidor dos não cristãos. Aí começa aquela bagunça. São as cruzadas que vão tentar converter os povos do Oriente à força, com matança, com destruição, com torturas. Tem muita coisa, muita gente que veio com a missão e deu uma falhada, né? Falhou feio, né? O profeta Maomé, que veio também com a missão de disseminar o cristianismo, de trazer um vigor para o cristianismo. Mas aí começou a misturar muita coisa, as lições dos cristãos com guerra santa, com matança, com violência, impondo. Aí não funcionou, mas a missão era que o islamismo fosse um novo sopro, né? Um frescor, mas infelizmente muita coisa envolve pessoas, envolve a humanidade. A humanidade tem lá os seus problemas que atrapalham a sua missão. Eu vou falar de um aqui que foi muito surpreendente para mim nesse estudo. Eu acho que vai ser bem interessante. Depois desse período, que vieram isso daí, a conversão do cristianismo em religião do Estado, iniciou-se o período do papado, que foi 610 depois de Cristo, nesse ano. Com as cruzadas, a Inquisição, mortes, torturas. E isso durou do século XIII ao século XIX. Olha quanto tempo, gente. E o fim disso aí foi só em 1870, que aí já começou assim, já estava acontecendo um progresso científico, filosófico e religioso, e houve um decreto lá sobre a infalibilidade do Papa.
É só um... O que significava isso? O Papa não era um ser perfeito, mas em questões de fé ele era infalível. E começou a perder um pouco não é autoridade, mas o acesso, né? Acho que começou a perder um pouco a força. As pessoas começaram a levantar questionamentos. Questionamento, puxa vida, infalível, vamos ver, né? Nessa época das trevas, em que havia muita matança, sanguinolência, nós tivemos os mensageiros também importantes, que nós conhecemos muito bem, né? Como São Francisco de Assis, que pregava a humildade, o desapego ao material, o amor às pessoas, aos animais, à natureza. Uma mensagem fortíssima. E Jan Hus. O Jan Hus é uma das encarnações do Kardec. E ele encarnou no que é hoje a República Tcheca. Lá, ele desenvolveu um trabalho e começou a ficar muito insatisfeito com a cobrança de indulgências. Ele começou a combater a igreja. Fim da história. Foi queimado vivo. Mas ele deixou a sua marca. Ele é um mártir do Evangelho do Cristo e depois teve a sua encarnação como Kardec, que continua, né? Persiste a sua missão. Martim Lutero, que queria fazer o Evangelho voltar às suas origens e combater aquela corrupção da igreja, aqueles vícios que iam entrando, minando a missão do Evangelho, que era melhorar as pessoas, tornar as pessoas para Jesus e tornar pessoas melhores. Ali eu mostrei um intervalo das trevas, um período que teve muito sofrimento na Terra. Em 1800, houve uma reunião no plano espiritual, já notando aquela dificuldade, que precisava se tomar providências muito grandes para combater aquelas trevas que estavam vigorando no mundo. Houve uma reunião convocada por Jesus. Ele chamou uma pleiade de espíritos superiores, espíritos muito elevados, e chamou muita gente importante que estava encarnado ou que estava já desencarnado, e que tinha vindo com missões em favor do Evangelho, mas que muitos deles tinham falhado também. Ele chamou, dentre eles, olha só os nomes que foram convocados: Sócrates, Platão, Aristóteles. Olha só a envergadura. Hipócrates, Giordano Bruno, o São Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu Galilei, Beethoven. E aí tinha lá o Jan Hus, claro, que era uma encarnação do Kardec. Ele não tinha encarnado ainda. O Kardec vai encarnar em 1804. Então essa reuniãozinha ali, há poucos anos ele já veio. E como Jan Hus, ele foi... eu vou contar essa parte que eu achei ela muito legal, uma parte histórica, né? Que a gente eu não tinha lido sobre isso. E está nesse livro aqui, Cartas e Crônicas, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo irmão X, ou Humberto de Campos. Lá tem uns textos muito legais contando uma parte histórica aí, de tudo isso. O Jan Hus foi até Napoleão, que encontrava-se encarnado. O Napoleão tinha missão na Terra de abrir caminho para Kardec e o Espiritismo. E ele foi levado. E chegou com toda a pompa. O pessoal aclamando Napoleão, o povo que estava ali, muita gente, né? Muitos generais, muitos césares, muita gente assim, de importância na Terra estava ali. Ele chegou, ele era tido como, vamos dizer, não vou dizer um deus, mas ele era tido em alta conta. Um general muito importante. Ele também encarnação. Mas olha só por quê. Napoleão era uma encarnação de Alexandre o Grande, cuja missão era disseminar o pensamento grego, a cultura grega pelo mundo. E ele realmente tem uma série na Netflix falando dele. A história dele é impressionante. Um homem assim, de uma capacidade, uma potência
de preservar culturas, mas ele era um guerreiro muito eficiente. Essa era a missão dele. Uma outra encarnação foi de Júlio César. Júlio César foi um dos imperadores de Roma que foi subindo ali os domínios e agregando os povos agora esqueci, da Germânia, né? Aqueles povos lá de cima, que hoje seria a Alemanha e aqueles outros povos. Essa era o Napoleão na encarnação dessas figuras. E ele veio com a missão de abrir caminho para o Espiritismo. Mas o que aconteceu com ele? Em algum momento, o poder tomou conta, aquilo foi maior para ele. E ele ele esqueceu os princípios do Evangelho. Por quê? Ele foi assistido pelo Allan Kardec naqueles anos, que era o Ian Hus, não tinha encarnado ainda. Depois o Kardec encarnou. Aí Napoleão meio que se perdeu e começou a matança. Começou com outros propósitos que não eram os propósitos do cristianismo. Aí o que aconteceu? A espiritualidade tomou uma providência. Ele foi sitiado e em algum momento foi exilado na ilha de Santa Helena e lá ele ficou, até morrer. É uma história muito interessante. E aqui tem um capítulo, que acho que é o capítulo 28 de Cartas e Crônicas, que conta isso. É um livro ditado pelo espírito Humberto de Campos. E o Napoleão também é interessante que ele tem uma conexão muito forte com o Brasil, pelo que ele acabou causando no Brasil. É verdade, bem lembrado. Que é aquela questão, com a ameaça da invasão de Napoleão nas terras lá de Portugal, aí a família real desceu para o Brasil com a corte toda. E aqui desenvolveu uma série de... Ele chegou lá e não encontrou. Foi um golpe que o rei deu. E nós, assim... O Rio de Janeiro virou a capital do Império. Virou a capital e trouxe banco, e trouxe universidade, uma série de coisas, né? Tudo tem um propósito que um dia entenderemos um pouco melhor. Talvez pesquisando, talvez já haja toda uma explicação para isso. Bom, a questão inicial é assim, por que sofremos? Né? Recebemos os mensageiros, tivemos lições de Jesus, Paulo de Tarso, e vieram pessoas assim muito, vamos dizer, muito santas, mas muito evoluídas, para nos reforçar vários aspectos, né? O Francisco de Assis, a Joana d'Arc, diversos personagens da história vieram com histórias muito impactantes, com muita força, com muita determinação até o fim, até serem queimados na fogueira. Ainda assim, a gente persiste nos mesmos erros, nas mesmas falibilidades, naquela fraqueza moral, muitas vezes que... 2000 anos, são 2000 anos, né? Tem muito tempo e a gente ainda está nessa, está meio atrasado, né? Com relação a isso, o que explica? Qual é a ideia de tantas dores? O Consolador prometido, que Jesus prometeu, ele vem para explicar a justa causa dessas dores. Porque, em geral, hoje ainda atribuímos ao outro. Mas o Consolador ele vem para ampliar nossa consciência de onde vêm essas dores. Claro, e explicar a finalidade delas. Elas têm um propósito, têm uma finalidade. Não quer dizer assim, você veio para sofrer. Não, mas a dor existe. Nós vamos nos deparar com ela muitos momentos, em todas as esquinas da nossa vida, haverá uma dorzinha, uma maior, outra menor. Faz parte da evolução. E ela tem um propósito. Não é que assim, o cristianismo é dor e sofrimento. Não é isso. A dor existe porque é uma coisa inerente à nossa falta de evolução mesmo. E aqui ele vem trazer o conhecimento sobre as coisas que fazem o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está sobre essa terra. E aí ele traz os conceitos de reencarnação, que é um conceito muito amplo e fundamental no Espiritismo. O conceito dessas vidas passadas, o conceito de expiações e provas, que é a natureza do nosso mundo, mas que vai mudar, traz uma importante lição sobre caridade e salvação. E, finalmente, a questão da transição planetária, em que o nosso mundo, que é de expiação e provas, ele vai evoluir. Não sabemos tudo, não sabemos qual é o processo.
mas ele já começou há muito tempo. E o que acontece nessa transição? Esse planeta evolui para um mundo mais evoluído, mais de regeneração, onde os espíritos estão um pouco mais... que tem um propósito, que eles têm uma consciência. Não são perfeitos, mas já deram um passo além do mundo de expiação e provas, que é esse aí. É esse aí mesmo, esse que a gente faz, todas essas coisas que a gente faz, muitas coisas inconfessáveis, às vezes confessáveis, e às vezes a gente repete. É esse mundo que a gente está, mas ele vai evoluir. Nessa transição, os espíritos que não acompanharem essa evolução, que não estiverem numa vibração, num estágio, tenha dado um passo para fora desse nível, dessa vibração, eles vão para um nível, estou falando eles, mas nós, né? Quem não fizer, a gente vai para um planeta, não vou falar gente, não. Os espíritos que não estiverem evoluídos vão para um planeta mais primitivo. É um planeta, claro, preparado com amor, mas é um planeta onde vai ter outras dificuldades de natureza que muitas vezes aqui não vai ter mais. O Espírito de verdade e a doutrina espírita. O Espírito da verdade foi enviado pelo Pai para dizer todas as coisas e esclarecer os ensinamentos de Jesus que eram oferecidos em parábolas, pois o povo não tinha entendimento para tudo. O que é esse Espírito da verdade? O que seria? Seriam os mensageiros espirituais, o Espírito de verdade que vem ampliar nosso conhecimento sobre nossas existências, porque são múltiplas. A vida nossa é única, mas as existências são múltiplas. Eles vêm esclarecer diversos aspectos da necessidade, por exemplo, que temos de voltar, de reencarnar, de passar por algumas provas, de expiar o mal que fizemos, expiar os erros que cometemos contra a lei divina, contra o nosso irmão. Porque pede, é um sistema tão inteligente, tão organizado, que a gente vem. Pode ser que a gente tenha feito esse mal há uma vida atrás, ou a 2, ou a 3, ou a 10, mas a gente vai reparar. Como que a gente faz? Eu cortei o braço de alguém, meu braço será cortado? Há uma possibilidade, mas a gente pode contornar isso? Podemos. Como? É isso que o Espírito da Verdade nos traz. Recursos, não só para entendermos nossas dores, que muitas vezes, essa dor existe porque você insistiu no seu erro, porque você fez o mal, porque você não foi uma pessoa boa. Mas você pode contornar isso, superar, né? Contornar pode dar a impressão que você está fugindo, não, mas você pode superar. Os espíritos trouxeram todas essas mensagens na forma da codificação espírita. Então, nós espíritas consideramos, o espiritismo é considerado o consolador. Porque, minha religião é melhor que a dos outros, eu tenho o que eles não têm. Não, o espiritismo é o novo consolador porque ele amplia a nossa consciência. Nos traz recursos para entendermos, para olharmos para nós mesmos, para investirmos no nosso autoconhecimento, para investirmos na nossa melhoria. Ele nos dá mensagens, e há uma literatura muito vasta, além da codificação espírita, que são 5 livros, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E depois teve obras póstumas que alguém publicou, depois que Kardec desencarnou. Foi ele que era um pedagogo, um professor, uma pessoa cheia de método, muito exigente, que fez toda a codificação, entrando naquelas reuniões que tinha eventos paranormais, e estudando aquilo e codificando e criando métodos que aquilo não deixasse dúvidas, que aquilo realmente estava acontecendo aqui e ali. Ele codificou e fez milhares de perguntas aos espíritos, de acordo, claro, certamente foi inspirado também a fazer aquelas perguntas, e saiu a codificação. É considerado o cristianismo redivivo? O que é redivivo? É o cristianismo renovado,
remoçado, né? Um frescor assim, um conhecimento, agora vamos dar uma mexida, vamos dar uma ampliada. É considerado. O espiritismo evangélico, e eu gostei muito de colocar, evangélico é o consolador prometido por Jesus, pela voz dos seres redimidos, e que espalha suas luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade. Não vou, não. E levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão com o Cristo. Mas ele veio para substituir as outras crenças? Não é essa a ideia. Ele responderia desse jeito: Consolador, eu não vim destruir a lei, eu não vim destruir as outras religiões, mas eu não tenho essa pretensão, mas trazer uma abordagem nova, uma abordagem que amplia, que nos mostra uma coisa mais avançada, talvez, um conhecimento novo que começa a fazer sentido todas as nossas dores, nossas dúvidas, nossa vida, cada passagem da nossa vida. O Espiritismo traz isso. Ele traz um conhecimento, mas ele traz um conhecimento e pede uma responsabilidade, e pede uma consciência. Olhe para si e veja a sua responsabilidade nessa história, na história da sua vida, na história, no que você quer ser a partir daqui. Então, esse aqui foi retirado do livro O Consolador, também ditado pelo Espírito Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier. Aqui ele coloca: Jesus Cristo é o mestre único de todas as religiões. Só há um mestre. O Espiritismo não está querendo sobrepujar ninguém. Ele traz um conhecimento e pede que você assuma responsabilidade sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu conhecimento. Controle a sua dor. Arrume os recursos, encontre os recursos. Olha as instruções dos espíritos, que é a última parte, estou acabando. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Isso está lá no capítulo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que de além túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Esse foi o Espírito de verdade. Ele colocou essa mensagem nesse capítulo 6. E, é claro, ele discorre sobre uma série de virtudes que nós precisamos, vamos dizer, ativar, praticar, porque a virtude não vem assim, ó, a gente não vai lá no compra, a gente precisa praticar a virtude da paciência, a virtude da humildade, a virtude do devotamento aos ensinamentos do Cristo. Perseverar todo dia. Nós falhamos um dia. Num dia nós não estávamos, a gente não estava bem, fez o que não deveria, falou o que não deveria. Levante-se de novo e persevere na palavra do Cristo. Perdoe-se. Perdoe-se porque naquele momento você não estava em condições, mas hoje você pode estar. Hoje você pode trabalhar nisso. É mais um dia. Acorde, abra os olhos e agradeça, porque é mais um dia. É mais um dia que você pode reparar um mal que você fez e que isso vai diminuir a sua expiação. Às vezes a sua expiação vai ser difícil. Mas se você tem mais um dia fazendo bem, esse bem pode se converter. É como abater, né, uma dívida. Fazendo bem, sendo bom, não basta ser bom. Precisa fazer o bem. E há múltiplas formas de fazer. E é assim, pagando uma promissóriazinha. Né? Você faz um abatimento, vai lá, aí te dão um desconto. Né? Às vezes não acontece isso na nossa vida. A gente tem um dinheiro, vai lá e dá um desconto. A gente tem um crédito, a gente vai ganhando um crédito. E isso vai diminuindo a sua expiação ou abrandando. Ou, no mínimo, você vai receber recursos e auxílio
para passar por aquilo mais forte. Então aqui tem várias instruções dos Espíritos que a gente ouve toda semana aqui, e se a gente lê, a gente encontra todas as virtudes e as ações. Ações envolvem caridade. E a caridade, vamos entender que a caridade não é algo que nós fazemos de cima para baixo com alguém que é inferior. Nós estamos fazendo a caridade que nós gostaríamos que tivessem conosco. Nós devemos fazer a caridade, é o nosso irmão. Ele é nosso irmão em Jesus. Nós fazemos a caridade, não é assim, sou superior, tenho mais, vou fazer. Não é assim. O sentimento é o sentimento. Se eu estivesse nessa condição, como seria bom que alguém olhasse por mim e me atendesse na minha necessidade. É olhar o outro com amor, com carinho, como Jesus olhou para nós. A caridade às vezes é difícil e tem múltiplas formas. Às vezes, nós não temos os recursos materiais para fazer tudo que gostaríamos, mas nós podemos certamente oferecer um pouco do que nós temos muito. Podemos oferecer um ouvido para alguém que esteja aflito. Às vezes a gente está apressado e não quer nem ouvir, a pessoa nem chegou no final da frase dela, né? A gente já está fugindo. É um ouvido, é sentar com a pessoa, às vezes só falar uma palavra positiva. Há múltiplas formas de ser caridoso, de ser irmão que Jesus pediu que fôssemos. Nós não queremos ver um irmão nosso em sofrimento, né? Nós temos irmãos e irmãs, não queremos. Nós somos irmãos em Jesus. E nós devemos ofertar o mesmo que Ele nos ofertou e o que Ele nos pede. Para nós podemos ter caridade conosco. É o auto-perdão, a gente tem falado muito disso, né, Cléo, aqui. É se perdoar, às vezes a gente se cobra, a gente se culpa e aquilo nos paralisa. Então, não é assim passar a mão na cabeça, mas se perdoar, porque naquele momento às vezes não tínhamos o entendimento e a capacidade para sermos melhores, para fazermos melhores. Mas nós podemos nos perdoar e mudar nossa atitude. Nos propormos a mudar nossa atitude. E isso é toda hora, todo dia. Podemos oferecer uma oração. No capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo de preces. Lá tem prece para todo tipo de situação, pelos nossos inimigos, pelo bem do nosso inimigo, pelo favor de um nosso inimigo. Tem de todos os tipos de prece. Às vezes nós não podemos ofertar para o nosso inimigo o nosso perdão imediato, mas nós podemos ofertar uma oração de apaziguamento entre nós. Nós podemos ofertar uma vibração boa. Essa energia, esse amor, ele volta. Ele se multiplica. Nós podemos ter vários tipos de caridade, a material, a caridade moral, que é entender que naquele momento, às vezes, aquela pessoa agiu mal conosco, porque ela também não estava em condições de dar o melhor dela. Porque às vezes ela está passando por uma fase difícil, às vezes ela também está num sofrimento que ela não revela. Porque nem todo mundo que está sorrindo, que está falando alto, que está fazendo festa, ela está feliz. Às vezes é um escudo que ela cria para se proteger. E como é difícil quando alguém nos ofende, quando alguém nos desconsidera, a gente pensar que ela também foi, que às vezes ela teve uma perda que ela não quer confessar para ninguém. E ela não tem que dar explicações, porque tem que partir de nós, esse acolhimento, essa caridade moral. Há muitas formas. Aqui eu coloquei uma frasezinha da Madre Teresa de Calcutá. As mãos que trabalham valem muito mais que lábios que oram. Vou encerrar. Estou encerrando, gente. Nós podemos ofertar. A prece, ela nos equilibra, ela nos traz boas energias, boas vibrações, nos conecta. É a coisa mais elementar que nós podemos oferecer pelo nosso irmão. Pensou mal, faça a oração. Fuja do pensamento, fuja ficar ruminando aquela mágoa, porque a gente entra e a gente fica. E aí a coisa só aumenta. Entrou naquilo, teve um mau pensamento, teve um julgamento ruim, faça oração. Por você, pelo seu irmão. Muitas vezes é difícil de terminar a oração pelo outro, porque o outro não merece. Não é verdade?
Às vezes a gente nem precisa pensar, às vezes o nosso sentimento, não, a gente já se dispersa. Faça oração e se proteja. Faça oração e proteja o seu irmão de ter um mau sentimento com você. Vamos melhorar a vibração de todos. A minha e a daquele meu desafeto lá que vive me criticando, falando mal, fazendo. Vamos fazer isso na prática do dia a dia. Isso é caridade conosco e com o outro. E essa são as instruções dos Espíritos. Olha só, eu queria voltar naquela primeira frase que Jesus falou, né? O meu jugo, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve, ele é suave, né? O que é jugo? Você sabe o que é jugo? É isso aqui, ó. É uma canga que coloca nos bois para eles ararem a terra, para direcionar. O jugo de Jesus não é isso aí, ele não está botando uma coisa pesada nos nossos ombros. A canga é usada para unir os bois e usar a força coletiva deles para arar a terra. Na agricultura é uma coisa de unir forças. E ele usou essa analogia muito bonita, que eu nunca tinha pensado, confesso. Ponha o meu jugo é leve. O que eu peço para vocês? Amor ao seu próximo. Amor a você mesmo, amor a Deus, amor, caridade ao seu próximo. É isso que vai tornar tudo mais leve, e torna mesmo, mas às vezes é muito difícil de persistir. Então isso é muito importante. Meu fardo é leve. E quais são os princípios? Fora da caridade não há salvação. Vamos ampliar esse conceito de caridade para conosco. Vamos disciplinar nosso pensamento, que nós podemos disciplinar o pensamento. Pensou mal, corre para um pensamento bom. Pensou mal de alguém, procura uma coisa boa. Faça uma oração, faça uma vibração, peça auxílio. Não deixe aquilo se aprofundar no seu ser, porque é contaminação para você, aquilo vai para o outro, volta para você e vira uma bagunça, né? Vamos trabalhar nessa disciplina. É essa disciplina que nós precisamos. O Leon Denis fala disso, que a gente se disciplina no sofrimento. A gente começa a colocar assim, né, você coloca uma restrição para ele não se expandir. É você é o responsável por isso. E aqui eu gostaria de encerrar com uma frase do livro Jesus e Nós, que é o livro psicografado pelo Divaldo, é um livro baseado nas psicofonias do Bezerra de Menezes, que é um espírito muito elevado, e ele colocou em forma de livro. E depois, vivei Jesus, divulgando pelo exemplo. Sejamos exemplo. Sejamos exemplo de humildade, de devotamento a Jesus. Sejamos exemplo nas nossas ações. Não é porque o outro gritou que nós temos que gritar. Não é porque o outro nos tratou mal que nós temos que tratar mal. Não é porque o outro não nos compreendeu que a gente não vai abrir as portas do entendimento. Não é porque o outro não nos acolheu que nós não vamos estender a mão. Nós somos capazes, porque está em nós a centelha de Deus, está em nós os ensinamentos de Jesus. Ele está conosco. Ele manda os seus mensageiros o tempo todo. Abramos nossos canais para ouvirmos as inspirações. Como que eu saio dessa? Como que eu saio desse sentimento ruim, dessa coisa que está me consumindo? Faça a oração. Recorra à oração. É a primeira coisa. E trabalhemos nisso, nas obras. É super importante trabalharmos em tudo que vier até nós, colocarmos à disposição nosso espírito, nosso amor que existe em nós. Nós recebemos muito amor ao longo da nossa vida, com todos os problemas. Pode ter mágoas, muitos traumas, mas nós sempre tivemos alguém. Seja uma pessoa que caminhou com a gente aquele ano, aquele dia, ele nos enviou. Às vezes não percebemos, porque estávamos muito preocupados com a nossa própria dor, mas nunca ficamos sós. Até hoje, Ele está conosco, está entre nós hoje. E eu
faço votos que Ele esteja conosco e vá para nossas casas, nos acompanhe nossos filhos, nossos pais, estejam eles onde estiverem, que eles sintam esse amor de Deus, de Jesus, se sintam acolhidos, abraçados, fortes para perseverar na palavra dEle, tá bom?